Em outubro de 1992, uma senhora estava procurando latinhas de alumínio em lixeiras na cidade de Tucson, quando ela se deparou com um saco de lixo contendo 2 braços humanos. Eles pertenciam a Diana Vicari, uma jovem de 19 anos, cujo restante do corpo nunca foi encontrado. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje eu trouxe para vocês um caso, meio mórbido, eu diria, porque só os braços da pessoa foram encontrados. Isso é bastante triste, eu acho, principalmente para a família da Diana. Mas é um caso bastante interessante, que a gente tem julgamento e exoneração e tem vários suspeitos, então vocês vão gostar, eu tenho certeza. Ok, Alexandre? É que eu não te dei a sua deixa. Eu esqueci de escrever a sua deixa aqui pra você. Mas o Alexandre tá aqui também. Estou sim, sempre estou, né? E o que eu ia comentar é... Sei lá, ainda bem que a gente não se prende mais em colocar, tipo, um títulozinho no nome de cada episódio, porque ia ser algo meio mórbido, meio esquisito. Ia ser Os Braços de Diana. É, mas não vai ser. Não. Porque eu sempre acho meio gratuito e tal. Teve uma mulher que a gente fez o caso, eu botei só sobrou o mindinho, alguma coisa assim, só sobrou o dedinho. E olha, eu botei porque eu tinha que botar, porque eu queria chocar, porque eu queria, sei lá, fazer as pessoas ouvirem. Era da Diana também? Ah, não lembro. Mas eu me senti mal. Acho que era Diana Ogott, alguma coisa assim. Mas eu me senti mal nomeando aquele episódio com Só Sobrou o Dedinho, pra ser bem sincero. Então a gente se livrou disso. Quando a gente quer botar uma frase, quando a gente pensar em alguma coisa legal, a gente bota. Quando a gente não quer botar, a gente não bota. Mas fica aí. Se a gente fosse botar, eu ia botar algo apelativo e meio escroto. Porque sim, né? Uhum. Porque aparentemente também sobrou pouca coisa dela. Mas então, me conta aí o que aconteceu com a Diana Vicari. Diana Vicari nasceu em 10 de agosto de 73, em Tucson, no Arizona. Ela era filha do Tom e da Kathy Vicari e tinha 2 irmãos mais velhos, o Brian e a Debbie, e uma irmã mais nova chamada Andy. A Diana cresceu em Tucson e em 1991 ela se formou na The Abby Loveland Stuller School, uma pequena escola episcopal particular situada numa área central da cidade, onde a Diana estudou desde a infância até terminar o ensino médio. A instituição é frequentada geralmente por cerca de 120 alunos, da pré-escola ao ensino médio, e ela foi o cenário de toda a vida escolar da Diana. Aos 8 anos, a Diana fez a sua primeira viagem ao SeaWorld, e desde então ela queria ser bióloga marinha, segundo a sua mãe Kathy. A Diana era fascinada por peixes e golfinhos e sonhava em estudar biologia marinha na Universidade de Washington para um dia poder trabalhar com esses animais que ela tanto amava, principalmente os golfinhos. A Diana era uma filha e irmã muito carinhosa e dedicada. Ela gostava de surpreender a mãe e os irmãos com pequenos gestos de afeto e estava sempre disposta a oferecer caronas para os amigos. Ela era uma jovem feliz, corajosa, talentosa, inteligente, gentil e atenciosa, que se importava profundamente com as pessoas e com os animais. Segundo a sua mãe, a Diana era uma pessoa tranquila e muito amigável. Ela ouvia as pessoas e estava sempre disposta a ajudar. Todos se sentiam como os seus melhores amigos. A música também ocupava um lugar especial na vida da Diana, e o Pearl Jam era sua banda favorita. Esse amor pela música ela puxou do pai, o Tom Vicari. E a Diana teve a sua primeira aula de piano aos 5 anos, e desde então ela continuava tocando e foi ficando cada vez melhor. Dona de um sorriso fácil e de uma inteligência aguçada,
A Diana encarava a vida com entusiasmo e alegria. Ela era uma amiga leal e verdadeira e trabalhava bem em equipe e sempre defendia aquilo em que ela acreditava. Na época da sua morte, a Diana era estudante do Pima Community College. Ela morava com uma colega de quarto no Seneca Village Apartments, no centro da cidade. Mas ela estava em processo de mudança para a casa da mãe. O objetivo da Diana era economizar dinheiro para mudar para Washington e fazer faculdade por lá. Os seus pais, o Tom e a Kathy, estavam separados há alguns anos. O Tom morava em Washington e desejava muito que a Diana fosse viver com ele. E ela também tinha esse plano, mas ela ainda estava juntando dinheiro para poder pagar a faculdade. Mas, além da questão de querer economizar, a Diana não estava se dando bem com os amigos da colega de quarto dela. E esse foi o maior dos 2 motivos para ela deixar o apartamento, segundo a sua família. A maioria dos seus pertences, inclusive, já havia sido levada para a casa da mãe quando ela morreu. A Diana trabalhava meio período em 2 restaurantes, no Edge's, que era tipo um restaurante fast food, se eu não me engano, e no Basil's, que era um estabelecimento italiano. Apesar de morar sozinha, ela ligava diariamente para a mãe, contando os seus planos, dizendo onde iria e quando voltaria. O seu irmão Brian contou que a Diana havia recentemente desconectado a linha telefônica de casa depois dela começar a receber ligações ameaçadoras. Lembrando que nessa época todo mundo ainda dependia de telefone fixo. Então, para a Diana ter desconectado o telefone da casa dela é porque realmente ela estava muito incomodada. Ela chegou a comentar sobre essas ligações com os irmãos, mas estava tratando aquilo como um simples incômodo. Não deu tanta importância assim. O pai dela, o Tom, afirmou que se ele soubesse dessas ligações ameaçadoras, ele teria levado a Diana imediatamente para morar com ele em Washington. Mas ela não contou para os pais, ela só contou para os irmãos. Você vai falar como é essa ligação mais pra frente? Não, porque eu não sei. Ninguém sabe? Não. Ela comentou com os irmãos que estava recebendo, tipo, uns trotes, ou eram umas ligações que as pessoas ficavam falando besteira para ela. Às vezes não falava nada, entendeu? Foi só isso que ela comentou. Com o Brian, com a Debbie e com a Andy. Para os pais ela não falou nada. Para os amigos dela, que eu saiba, também não, entendeu? A gente só sabe mesmo que ela desconectou a linha telefônica por causa de ligações ameaçadoras. Quem conhecia a Diana a descrevia como uma jovem carismática, extrovertida, atenciosa e muito ligada à família. Mas havia um traço da personalidade dela que era preocupante. Ela confiava demais nas pessoas, talvez até de forma ingênua. Alguns colegas de trabalho acreditavam, inclusive, que essa confiança excessiva pode ter contribuído para o que lhe aconteceu. A irmã mais nova da Diana, a Andy, disse que ela sempre foi a certinha da família. Só recentemente que ela tinha começado a adotar uma postura mais rebelde. Mas, segundo a Andy, era tudo fachada. A Diana era uma boa menina, ela não usava drogas, não fumava e evitava se envolver sexualmente com estranhos, né? Tipo one night stand. Ela bebia ocasionalmente e só. A Diana não vendia ou usava drogas, mas ela conhecia algumas pessoas que faziam isso. Nos últimos meses de vida, a Diana passou a se aproximar de um grupo de pessoas que, segundo a família Vicari, não combinava com ela. Eram dançarinas de topless, né, strippers, traficantes e prostitutas. A Andy se lembra de uma ocasião, pouco antes do assassinato da Diana, em que ela foi com a irmã a um motel chamado Miracle Mile. Uma amiga da Diana, que era prostituta, morava e trabalhava ali. E a Andy declarou o seguinte: não era só uma prostituta naquele lugar. Seja lá o que fosse, aquele motel vendia. Não era um ambiente, nem eram pessoas com quem a Diana deveria andar. Como eu disse, não era a cara dela.
Ela sempre foi a mais certinha de nós 4. Ela era uma garota legal, mas gostava de fingir que era durona e de andar com gente perigosa. Ela confiava demais. Na noite de 22 de outubro de 92, a Diana esteve na aula de teatro que ela fazia na Faculdade Comunitária de Pima. Segundo o professor, Robert Ensila, a Diana ficou alguns minutos depois da aula para consultá-lo sobre um projeto de cena que ele havia designado. O Robert emprestou a ela uma cena curta da coleção particular dele para que a Diana tirasse cópia e devolvesse a original na aula seguinte. Eram 21h30 quando ela saiu da sala com outro aluno que a acompanharia até a copiadora a mais ou menos um quarteirão de distância. Depois da aula de teatro, a Diana voltou para o apartamento que ela ainda dividia com a colega de quarto. Ela trocou de roupa e saiu novamente. A Diana foi até um bar chamado New Orleans, que ficava na Oracle Road, em Tucson. Esse era um bar que ela e os amigos frequentavam ocasionalmente. Segundo testemunhas, a Diana esteve lá procurando uma pessoa específica, um funcionário do bar. Só lembrando que era uma quinta-feira, à noite, né? Mais tarde, por volta de 00:30, ela foi vista no estacionamento do Tucson Community Center, onde um show ou festival de rock chamado Moshtoberfest estava acontecendo. Aparentemente, a Diana não foi ao show em si. Ela só foi vista no estacionamento procurando pelos amigos. E os amigos dela e outras testemunhas disseram que a Diana estava dirigindo seu Mustang cinza sozinha no estacionamento, perguntando aos transeuntes se eles sabiam de alguma festa legal acontecendo. Esse é o último avistamento confirmado da Diana Vicari. No dia seguinte, sexta-feira, 23 de outubro, ela não apareceu no restaurante Basil para trabalhar, o que era muito atípico, porque a Diana era bastante responsável no trabalho e ela nunca perdia nenhum turno, pelo menos não sem avisar. Por isso, o gerente do local ligou para a mãe dela, a Kathy, que era o contato de emergência. Ele perguntou se tinha acontecido alguma coisa e avisou também que a Diana não tinha aparecido no restaurante. Lembrando também que ela estava de mudança para a casa da mãe e ela tinha desconectado o telefone fixo por causa das ligações estranhas e ameaçadoras que ela estava recebendo. Então, o telefone de contato da Diana que o restaurante tinha era o da mãe dela. A Kathy ficou preocupada quando recebeu essa ligação do restaurante. Ela começou a ligar para alguns amigos da Diana, perguntando se alguém sabia onde ela estava e tal, mas ninguém a tinha visto naquele dia. A Kathy, então, pensou que talvez a Diana, que tinha 2 empregos, tivesse confundido o restaurante, ou até ela podia ter sido escalada para trabalhar no Edis e no Basil's no mesmo dia. A rotina de trabalho da filha era muito puxada, então, por mais incomum que fosse, ela poderia ter feito alguma confusão. Mas, quando a Diana também não apareceu para trabalhar no Edis no sábado, a Kathy recebeu outra ligação do outro restaurante e teve certeza que tinha algo de errado. A Kathy passou o sábado ligando para a polícia, para hospitais, para os amigos da Diana, para qualquer um que pudesse saber o paradeiro da sua filha. Ela e o filho Brian, o irmão mais velho da Diana, começaram a dirigir pela cidade, indo aos locais que a Diana costumava frequentar, procurando por ela. Eles também reportaram o desaparecimento da Diana à polícia por volta das 17 horas de sábado, dia 24 de outubro. Enquanto a Kathy relatava o desaparecimento da filha, uma mulher em situação de rua, a senhora Harrell, estava procurando latinhas de alumínio em caçambas de lixo para vender para reciclagem. Quando a senhora Harrell abriu a caçamba que ficava num beco no centro de Tucson, ela levou um susto. Envoltos num saco de lixo preto no topo da caçamba estavam 2 braços humanos ensanguentados e decepados. A senhora Harrell imediatamente chamou a polícia.
A Kathy já tinha saído da delegacia e continuava dirigindo pela cidade com o Brian procurando a Diana. Mas a busca deles logo foi encerrada quando eles ligaram para casa para ver se a Debbie, a outra irmã mais velha da Diana, tinha alguma novidade. A Debbie estava assistindo aos noticiários e sentada ansiosa ao lado do telefone, esperando para ver se ela ia receber alguma notícia ou até um telefonema da irmã. Ela disse para a mãe que tinham acabado de passar um boletim na TV informando que 2 braços foram encontrados numa lixeira. A Debbie também disse que na hora que ela viu aquela notícia, o coração dela apertou, porque de algum jeito ela tinha certeza que os braços deviam ser da Diana. A Kathy voltou correndo na delegacia. De lá, ela foi levada até um necrotério, para onde os braços tinham sido levados, e ela pôde vê-los. Os braços pareciam algo que se veria num filme de terror. Eles estavam crivados de espinhos de cactos e cortes, uma condição que indicava uma possível tentativa de fuga, de luta ou algo do tipo. A Kathy teve certeza que os braços eram da Diana por causa de um anel que a filha sempre usava. Anel que tinha sido presente do pai, Tom, há alguns anos atrás. A Kathy também tinha tirado as digitais dos filhos quando eles eram menores e armazenado junto com os registros de nascimento de cada um. Ela forneceu esse cartãozinho com as digitais da Diana para a polícia e assim ficou 100% confirmado que aqueles braços realmente eram da Diana. O choque da Kathy foi tão grande ao se deparar com os braços da filha e o estado que os braços estavam, que 3 dias se passaram antes que ela pudesse comer ou dormir novamente. Nossa. Claro que a polícia usou cães farejadores de cadáveres e cães de busca e resgate para tentar localizar os restos mortais ou outras partes do corpo da Diana. Mas os cães só farejaram ali naquela lixeira mesmo. Não havia rastro levando a lugar nenhum, o que significa que alguém foi até aquele local de carro, jogou aquele saco de lixo na caçamba e foi embora rapidamente de carro também. Na segunda-feira, dia 26 de outubro, 2 dias depois que os braços foram encontrados, o carro da Diana foi localizado. O Mustang cinza 1981 estava estacionado na frente de uma casa na rua La Ossa, uma pequena área residencial na parte norte da cidade. Segundo relatos dos moradores locais, houve uma festa naquela área na quinta-feira à noite, a cerca de 1 quarteirão de distância de onde o carro da Diana foi encontrado. E o carro dela estava estacionado lá pelo menos desde a manhã de sexta-feira. Provavelmente até desde quinta à noite, né? Mas ele só começou a chamar a atenção dos moradores da área na sexta-feira. E pelo jeito ela estava procurando alguma festa pra ir também, né? Sim, ela estava perguntando para qualquer um que passava onde tinha uma festa legal acontecendo. O carro estava trancado e com um alarme ligado. Ele estava estacionado voltado para o leste, com um chapéu ou gorro na alavanca de câmbio, exatamente como a Diana sempre fazia ao sair do veículo. Ela tinha levado apenas a chave do carro com ela, então provavelmente a Diana não pretendia ficar muito tempo onde quer que ela tenha ido, porque ela não levou mais nada. A bolsa dela estava dentro do carro com todos os seus pertences pessoais. E também havia livros didáticos no banco de trás e um boné verde que ela usava no trabalho. A única coisa que faltava, além da Diana, era a chave do carro. Uma mulher chamada Tammy Albright disse que ouviu gritos femininos na quinta-feira à noite da casa dela, que ficava perto de onde o carro da Diana foi encontrado. Mas, por algum motivo, os investigadores disseram que os gritos não eram da Diana. Eu imagino que eles tenham sido chamados para algum lugar ali perto, Uma naquela noite. doméstica. E aí eles sabiam que aqueles gritos não deviam ser da Diana, sabiam que devia ser dessa ocorrência. Mas assim,
Ou eles fizeram merda. As duas coisas podiam acontecer. Podia ter uma ocorrência e os gritos podiam ser da Diana. Só porque a pessoa ouviu gritos não quer dizer que sejam os mesmos gritos que a polícia foi resolver, entendeu? De qualquer jeito, eles fizeram merda, eu acho. As evidências indicaram que os braços haviam sido decepados do corpo após a morte, porque o rigor mortis já havia se instalado e já havia desaparecido quando os braços foram removidos do corpo. O legista afirmou que, em sua opinião, 2 instrumentos diferentes foram usados para decepar os braços, um para cortar a carne e outro para seccionar os ossos. Também foi dito que a forma como os braços foram decepados foi estratégica, levando em conta as artérias e veias, e os cortes foram limpos, como se a pessoa soubesse o que estava fazendo. Os braços também apresentavam cortes, hematomas e espinhos de cacto. Isso indica que a Diana pode ter lutado com um suspeito. Muitas casas na região da Rua La Ossa possuem cactos nos quintais, ou seja, em algum momento depois da 00:30, depois dela ser vista no estacionamento do show, a Diana provavelmente foi até uma festa no norte da cidade e ela acabou sendo emboscada, talvez até quando ela saía do carro dela. Ela pode ter caído ou ter sido jogada sobre um cacto em algum quintal durante a luta. E, em seguida, ela foi morta e desmembrada. As evidências de DNA que poderiam ser testadas incluem 3 impressões digitais não identificadas que estavam nos sacos de lixo onde os braços da Diana foram encontrados, um fio de cabelo castanho que estava em um dos braços da Diana e que não pertencia a ela, e o material que foi raspado debaixo das unhas da Diana. Além disso, os espinhos de cacto em seus braços, se ainda existirem, poderiam, teoricamente, ser testados para determinar o tipo de cacto de onde eles vieram. Com a tecnologia moderna, há muita coisa que eles poderiam fazer ou até descobrir a respeito do cacto em questão. Mas, até hoje, infelizmente, nenhuma outra parte do corpo da Diana Vicari foi encontrada. Em 1995, um grande júri indiciou um homem chamado Lemuel Prion pelo assassinato da Diana, além de acusações de agressão sexual e sequestro de uma prostituta chamada Tabitha Armenta. Em 92, alguns meses depois do assassinato da Diana, a Tabitha trabalhava como uma prostituta de rua em Tucson e tinha sérios problemas com drogas. A Tabitha geralmente entrava no carro dos clientes, mas ela raramente concluía a transação. Em vez disso, ela pegava o dinheiro deles e fugia. Às vezes, ela também vendia drogas. E a Tabitha era amiga da Diana, aquela amiga que morava num motel esquisito que eu mencionei no começo do episódio. Um dos homens que foi enganado pela Tabitha era o Lemuel Prion. E ele não deixou barato. A Tabitha foi ameaçada com uma faca pelo Lemuel, que disse que a cortaria em pedaços e espalharia o seu corpo por aí. Ele forçou a Tabitha a fazer sexo oral nele, sacou uma grande faca de caça e a esfregou no corpo dela. O Lemuel teria dito que ele gostava de ameaçar mulheres porque isso o excitava. A Tabitha contou à polícia que acabou ficando furiosa e disse ao homem para simplesmente matá-la ou deixá-la ir. E então ele a libertou. Depois de saberem do que aconteceu com a Tabitha e dessa história esquisita do Lemuel com a faca, a polícia resolveu investigar para ver se ele poderia ter algo a ver com o desmembramento e assassinato da Diana também. O histórico criminal do Lemuel Prion já começou no tribunal juvenil, quando ele tinha 13 anos, e foi só progredindo em gravidade. Ele cometeu roubos no final da adolescência e agressões e estupros na vida adulta. O período mais longo que o Lemuel passou na prisão foi no Arizona,
onde ele ficou preso entre 86 e 91 por estuprar uma garota de 15 anos, que, segundo registros judiciais, ele ameaçou colocar para dormir se ela não atendesse às suas exigências. O Lemuel Prion trabalhava em 2 empregos na época do assassinato da Diana. Ele trabalhava como carpinteiro durante a semana e como auxiliar de enfermagem nos finais de semana no lar de idosos The Golden Years. Em dezembro de 92, o Lemuel disse ao seu empregador que ele estava com medo de matar alguém. Além disso, ele também possuía várias facas, incluindo um facão, e havia estado num estúdio de gravação localizado perto da lixeira onde os braços da Diana foram encontrados. Tucson é uma cidade grande, e isso indica que ele conhecia, pelo menos por alto, assim, aquela área onde os braços dela foram encontrados. O Lemuel também morava na região onde o carro da Diana estava estacionado. Em março de 93, o Lemuel se mudou para Utah, onde ele foi acusado e posteriormente condenado por tentativa de homicídio porque ele tentou bater com um taco de beisebol na cabeça do próprio pai. O pai dele chamou a polícia após esse incidente e, além da agressão ao pai, o Lemuel também acabou sendo acusado de posse de uma arma caseira. Ele começou, então, a cumprir uma sentença de 15 anos de prisão no Departamento Correcional de Utah. O Lemuel tinha o hábito de falar sobre atos violentos cometidos contra mulheres. Ele frequentemente falava de ter sido enganado por mulheres e ainda contou ao irmão e à cunhada que tinha ameaçado ou pensado em ameaçar uma mulher com um facão, mas que acabou se recuperando e a soltou. Claramente, ele estava falando daquela situação com a Tabitha. E o Lemuel fez declarações semelhantes aos companheiros de cela Jeffrey Brown e Jerry Wilson. Em janeiro de 95, a polícia de Tucson declarou numa coletiva de imprensa que o Lemuel Prion era o principal suspeito da morte da Diana Vicari. Numa entrevista ao Tucson Citizen, o detetive Joseph Salgado, da polícia de Tucson, afirmou que o Lemuel tinha feito um polígrafo e tinha sido reprovado miseravelmente. O detetive ainda afirmou que o Lemuel já era uma pessoa de interesse desde o ataque à Tabitha, no fim de 92. Mas, como ele já estava preso desde o início de 93 por causa daquele lance com o pai dele, ele já não era mais uma ameaça à sociedade. Então, as investigações puderam ser feitas com calma. Aí levou esse tempo, até 95, para ele ser acusado. No dia 28 de agosto de 95, o Lemuel foi indiciado pelo homicídio da Diana e pela agressão sexual e sequestro da Tabitha. Estranhamente, ele teve um julgamento só para os 2 casos, o caso da Diana e o caso da Tabitha. Em 99, ele foi condenado e sentenciado à morte pelo crime hediondo. Eu não matei Diana Vicari e eu nem a conhecia, disse o Lemuel Prion numa das suas audiências judiciais. Ele sempre alegou inocência do assassinato. E em 2003, a sua condenação e sentença de morte foram anuladas. O Lemuel foi exonerado pela Suprema Corte do Arizona por causa de problemas legais e problemas relacionados a procedimentos que não foram seguidos adequadamente no julgamento dele. Para início de conversa, ele não devia ter sido julgado por 2 casos diferentes relacionados a 2 mulheres diferentes de uma vez só. Os crimes contra as 2 vítimas não estavam interligados. O assassinato da Diana e o sequestro e agressão da Tabitha não possuíam evidências em comum e também não surgiram de uma série de atos conectados, apesar das 2 mulheres serem amigas. Muito pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu com a Diana, já que o seu corpo nunca foi encontrado. Não se sabe se ela foi abusada sexualmente antes de ser assassinada ou qual pode ter sido a causa ou as circunstâncias da sua morte.
Já a Tabitha, nós sabemos que foi detida contra a sua vontade, ameaçada com uma faca, sofreu abuso sexual e finalmente foi liberada. As únicas coisas que os dois casos tinham em comum era a presença de uma faca, de um objeto cortante, e o fato de ambos terem ocorrido no final de 92. Além disso, apenas uma testemunha conseguiu conectar o Lemuel Prion e a Diana Vicari na noite da morte dela, e existem problemas com o relato dessa testemunha. Uma das últimas pessoas a ver a Diana com vida foi um homem chamado Troy Olson, que conhecia a vítima do bar onde ele trabalhava, o bar chamado New Orleans, onde a Diana esteve antes de ir para o estacionamento do show. Logo após o desaparecimento da Diana, a polícia contatou os funcionários do New Orleans para ver se alguém teria alguma informação útil para dar. Os investigadores conversaram com o Troy Olson, que imediatamente reconheceu uma foto da Diana e disse que a tinha visto no bar com um homem na noite em questão. Nessa ocasião, o Troy não conseguiu identificar um suspeito. A polícia conversou novamente com o Troy em agosto de 93, quando eles já estavam investigando o Lemuel Prion. Dessa vez, a polícia mostrou ao Troy fotos de suspeitos, incluindo uma foto do Lemuel. Mas o Troy não identificou ninguém naquelas fotos como o homem com quem ele viu a Diana. Em janeiro de 95, uma matéria de primeira página sobre esse caso saiu no jornal Tucson Weekly. A foto da Diana apareceu bem grande na capa, junto com uma pequena foto do Lemuel Prion, que tinha acabado de ser anunciado como o principal suspeito do assassinato dela. O Troy Olson viu essa capa de jornal e contatou a polícia. Ele afirmou que achava que tinha reconhecido o indivíduo na foto como o homem que havia entrado com a Diana no bar naquela noite. O Troy contou ter visto a vítima com o Lemuel e que a Diana até o apresentou ao Troy. Ele descreveu o homem como mais velho do que o público habitual daquele bar, não vestido apropriadamente e parecendo não ter dinheiro. Então, primeiro, ele não identificou nem numa opção de fotos. Primeiro, ele falou que viu ela como um homem, mas não sabia nem descrever esse homem, não sabia dizer quem era esse suspeito. Depois, a polícia apareceu de novo com várias fotos, inclusive uma foto do Lemuel. E ele não reconheceu o Lemuel naquelas fotos. Ele não reconheceu ninguém naquelas fotos. Só quando apareceu de novo a foto no jornal falando que ele era o principal suspeito, que aí o Troy achou que, eu acho que realmente foi esse cara que eu vi com ela no bar, entendeu? Complicado, né? Muito complicado, porque a mente fabrica é esquisita, as coisas, fabrica as coisas. Ainda mais se a polícia já tiver te mostrado uma foto daquela pessoa antes. O seu cérebro vai olhar no jornal e vai pensar, caraca, realmente já vi esse cara antes. Mas, provavelmente, você já viu esse cara antes nas fotos que a polícia te mostrou. Entendeu? É muito tendencioso tudo isso que aconteceu. Não acho nem que é culpa do Troy, não. Sabe? Eu acho que a polícia foi tendenciosa e que, sei lá, ele realmente se confundiu. Ou ele realmente achava que ele viu aquele cara. Ele teve outras chances pra reconhecer e não ia sobrar dúvida nenhuma. Se ele tivesse não reconheceu. Exatamente. No julgamento do Lemuel, o Troy ainda testemunhou que a Diana pretendia ir a uma festa naquela noite com o Lemuel e perguntou se o Troy queria ir também, porque ela se sentia desconfortável em ir sozinha com ele. A Diana deveria pegar o endereço da festa, voltar ao bar e entregá-lo ao Troy, mas ela saiu e nunca mais retornou. O advogado de defesa do Lemuel interrogou Troy Olson minuciosamente quanto à identificação do Lemuel. Também foi apresentado o depoimento de outro funcionário do bar que contradizia o Troy. E, por fim, a defesa apresentou o depoimento de um psicólogo sobre problemas inerentes à identificação de testemunhas oculares. Exatamente isso que a gente falou, sobre como a mente do Troy pode ter fabricado que ele viu o Lemuel
porque já tinha sido sugerido a ele pela polícia no meio de várias fotos, entendeu? Outra coisa que pesou muito a favor da exoneração do Lemuel foi o fato das impressões digitais dele não baterem com as digitais encontradas no saco de lixo onde estavam os braços da Diana. E por último, e acredito eu a coisa mais importante, o juiz não permitiu que a defesa apresentasse no julgamento evidências de que outra pessoa poderia ser o verdadeiro culpado pelo assassinato da Diana. E todo o caso da defesa era baseado nesse culpado alternativo que o juiz não deixou a defesa nem mencionar no julgamento. Tudo que a promotoria tinha contra o Lemuel Prion era circunstancial. Não é à toa que ele foi exonerado. O pior de tudo é que se um dia for encontrada alguma evidência mais concreta que realmente ligue o Lemuel ao assassinato da Diana, ele não vai poder ser julgado novamente por esse crime. Vocês com certeza devem estar se perguntando quem era o suspeito alternativo que a defesa do Lemuel queria mencionar no julgamento. Esse homem se chama John Mazur e ele realmente é um bom suspeito. O John Mazur também tinha um longo histórico de violência contra mulheres. E ele trabalhava no restaurante Edie's, junto com a Diana. O John, inclusive, havia sido advertido e disciplinado recentemente por assediar colegas de trabalho, e ele escondeu isso da polícia quando ele foi interrogado pelos investigadores, sendo que essa advertência que ele levou foi pelo assédio que o John cometia dentro do ambiente de trabalho, porque ele fez coisa muito pior com as colegas fora do restaurante Edie's. O John atraiu uma colega de trabalho para o apartamento dele sob o pretexto de estar vendendo um sofá e tentou estuprar a jovem quando ela chegou, mas ela conseguiu sair correndo. Além disso, durante uma discussão que ele teve com uma outra colega de trabalho fora do restaurante, o John simplesmente atacou a mulher e mordeu o nariz dela, tentando arrancá-lo fora. A mulher foi para o hospital e teve que levar até pontos depois. O John tinha muitos problemas com drogas que ele usava e vendia. Ele era principalmente viciado em cocaína. Além disso, ele era conhecido por ter um temperamento muito violento. Como funcionário de um restaurante, eu também imagino que ele tinha acesso a facas de grande calibre e que ele sabia como usá-las. Um detalhe muito importante é que o John não só trabalhava com a Diana no Edie's, mas ele também tinha um segundo emprego. Sabe onde ele trabalhava, Alexandre? No bar New Orleans, um dos últimos lugares onde a Diana foi vista. Era o lugar onde o Troy Olson também trabalhava. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá no início do episódio eu contei para vocês que algumas testemunhas, incluindo o porteiro ou segurança do bar, disseram que a Diana esteve no New Orleans para falar com um funcionário. E muito provavelmente esse funcionário era o John Mazur. Eu não acho que o Troy Olson mentiu sobre a história que ele contou da Diana estar com um cara no bar e sair para ir para uma festa. Mas eu acho que ele podia estar trocando as datas que isso aconteceu. Afinal, já tinha passado mais de 5 anos quando ele deu esse testemunho. E aí ele pode ter enfiado, né, a cara do Lemuel como sendo esse cara que a Diana ia pra festa junto. Misturou um monte de coisa que aconteceu em dias diferentes e uma pessoa que ele tinha visto a foto que a polícia mostrou. Porque outras pessoas do bar falam que ela entrou lá pra procurar um funcionário. Ela e tinha o que uma ele fala fila, é diferente. Totalmente diferente. Tinha uma fila pra entrar no bar nesse dia. Tinha lá aqueles carinha que ficam na porta, né? Bouncer. Que é o bouncer do bar. A Diana chegou, falou direto com ele, tipo, eu não vou ficar, eu quero só falar com um funcionário que tá ali dentro, é rapidinho e tal. E nisso ele deixou ela entrar, por causa disso, porque ela só ia falar com alguém e sair. E foi o que ela fez, entendeu? Provavelmente esse funcionário era o John. E algumas outras testemunhas, tipo, clientes que estavam na fila ali na porta esperando pra entrar, também se lembraram da Diana comentar isso e se lembraram de ter ficado com raiva porque, essa história colou e ela passou na nossa frente, ela não vai sair porra nenhuma, entendeu?
O John estava trabalhando no New Orleans na noite que a Diana desapareceu, e isso foi confirmado. Assim como é confirmado que os dois se conheciam e trabalhavam juntos em outro local. E o John aparentemente mentiu para a polícia sobre onde ele estava e o que estava fazendo quando foi interrogado pela polícia. Lógico que todos os colegas de trabalho da Diana foram interrogados no início das investigações, assim como todos os funcionários do bar do New Orleans. Mas que eu saiba, só o John resolveu mentir para a polícia. E eu ainda nem cheguei nas coisas mais estranhas sobre ele. Na sexta-feira, o dia que a Diana desapareceu, o John alugou um novo apartamento e se mudou imediatamente. Quando ele foi interrogado pela polícia, ele já deu o endereço novo dele. Lembrando que a Diana desapareceu por volta de meia-noite de quinta para sexta. E sexta, do nada, ele deu um jeito de mudar de apartamento. Também na sexta-feira, o John apareceu para trabalhar no bar New Orleans em pânico, surtando, apresentando alguns comportamentos bizarros. O John estava tão desgrenhado e desorientado que ele foi demitido imediatamente. Ele foi considerado suspeito no início da investigação, pelo menos no sentido de que o seu carro foi apreendido e testado pela polícia para verificar a presença de sangue. O apartamento dele também foi investigado, mas ele tinha acabado de se mudar para aquele lugar, então é lógico que nada foi encontrado. A polícia nunca revistou o antigo apartamento onde o John morava. E a gente sabe que ele atraiu pelo menos uma mulher para lá e tentou estuprá-la. Vai saber o que os investigadores poderiam ter encontrado se eles fizessem um trabalho mais sério. Eles parecem ter simplesmente deixado o John para lá quando não encontraram nada no carro e no apartamento novo dele. O John Mazur tinha motivo e oportunidade. Nós não sabemos se ele tinha os meios, porque aparentemente ninguém prestou muita atenção nele na investigação. Ele demonstrou comportamento suspeito no dia seguinte e ele conhecia a Diana. O John também não pôde ser localizado quando as autoridades quiseram interrogá-lo novamente no início dos anos 2000. Mas eu descobri que o John foi preso em Tucson por roubar o seu empregador em 93, mas ele não passou muito tempo na prisão, não. Depois que ele foi libertado, ele viajou pelo país e morou em vários lugares diferentes. Talvez por isso a polícia de Tucson tenha tido dificuldade em encontrá-lo. Atualmente, o John mora no Utah e trabalha numa concessionária de carros. O John me parece um suspeito bem melhor do que o Lemuel Prion, e eu não consigo entender por que não foi permitido mencioná-lo durante o julgamento do Lemuel e por que a investigação sobre o John foi tão porca. Gente, eu vou interromper rapidinho o caso da Diana para lembrar para vocês que esse podcast aqui é uma produção independente. Nenhuma grande empresa comprou a gente ou quis tornar a gente exclusivo. Não que a gente não quisesse. Então, a gente tem que contar em larga escala com os nossos próprios ouvintes para financiar esse projeto. Por isso, todo episódio eu tenho que vir aqui pedir que vocês considerem se tornar apoiadores do Detetive do Sofá. Ser apoiador dá acesso ao nosso grupinho, tem acesso aos episódios mais cedo, e ultimamente nossos apoiadores têm podido ver a Marcela gravando o episódio direto pelo YouTube. Então, seja porque você quer essas singelas recompensas, ou seja porque você só quer ajudar por ajudar, considera virar um apoiador do Detetive do Sofá. E é isso aí, de volta pro episódio. Além do John Mazur, outras 2 pessoas foram citadas na decisão da Suprema Corte sobre a exoneração do Lemuel Prion. Um deles foi o Greg Hatton. O Greg era amigo da Diana e da irmã mais nova dela, a Andy, que tinha 16 anos quando a Diana foi assassinada. Ele ainda trabalhava numa loja de conveniência de um posto de gasolina do outro lado da rua do Edges, o restaurante onde a Diana e o John Mazur trabalhavam. No posto de gasolina, o Greg vendia bebidas para menores de idade. Aquele posto virou tipo o Point para a galera do ensino médio, sabe? Que queria comprar bebida alcoólica para as festas, porque todo mundo sabia que o Greg ia vender sem pedir identidade.
E ele ainda vendia drogas também. Ele diversificou o negócio daquele posto de gasolina sem os donos saberem. Pelo que eu pesquisei, o Greg e o John Mazur eram muito amigos. Os dois vendiam drogas e eram viciados em cocaína e metanfetamina. Esse grupo de amigos, dos quais o Greg e o John faziam parte, era composto por homens, em sua maioria muito violentos e sádicos. Uma testemunha até revelou que, em certa ocasião, eles estavam chapados na sala da casa do Greg e brincando com uma espada, conversando sobre como seria cortar os braços de alguém. Coincidência? Segundo a irmã mais nova da Diana, a Andy, o Greg foi um dos últimos a ver a Diana na noite em que ela foi assassinada, antes dela ir ao estacionamento do festival Moshtoberfest. A Diana teria passado no apartamento do Greg para ver se ele queria ir com ela. O próprio Greg foi quem disse isso para Andy. Ele também falou que ele tinha recusado o convite e que ficou em casa sozinho naquela noite lendo um livro. Ou seja, ele não tinha álibi. A Diana tinha uma quedinha pelo Greg. Tanto que no aniversário da Andy, 2 semanas antes da Diana ser assassinada, ela perguntou à irmã se a Andy gostava do Greg e se ela se importaria se a Diana fosse atrás dele. A Andy disse que o Greg era só um amigo e que ela não se importava, mas que ela realmente achava que o Greg não era para Diana e que a irmã conseguiria coisa muito melhor, mas a escolha era dela. O Greg é uma pessoa absolutamente horrível. Em 93, ele foi preso e posteriormente condenado por abusar física e sexualmente de um bebê de 8 meses. Caralho. Filho da namorada adolescente dele, chamada Angela Lehman, que também foi condenada. O bebê tinha vários ossos quebrados, ele foi sodomizado e infectado com herpes, no caso mais horrível de abuso infantil que eu já ouvi falar na minha vida. Eu não vou dar mais detalhes aqui, eu acabei lendo esse processo todo sobre o Greg e o bebê e a mãe do bebê. Assim, eu chorei porque eu não imagino como alguém teria coragem de fazer coisas tão horríveis com um bebezinho, entendeu? Com qualquer pessoa, quanto mais com um bebê. Eu já dei detalhes, mas eu tô falando que eu não vou dar mais detalhes aqui, porque vocês nem conseguem imaginar o horror que aconteceu, entendeu? Mas o bebê se recuperou, graças a Deus, apesar dele ter ficado com algumas sequelas. Ele foi adotado por uma família, mudou de nome e a mãe nunca mais teve contato ou notícias dele, ainda bem. Tanto o Greg quanto a mãe do bebê, a Angela Lehman, ainda estão na prisão até hoje, por causa disso. No início das investigações sobre a morte da Diana, o Greg foi meio ignorado e descartado como suspeito. Eu acho que os holofotes só se voltaram para ele depois que veio à tona esse caso horrível do bebê. Mas a Andy, a irmã da Diana, já estava suspeitando dele há algum tempo. No dia que a Diana desapareceu e estava todo mundo procurando por ela e falando com os amigos dela, a Andy esteve com o Greg e perguntou se ele tinha visto a Diana. E ele estava muito nervoso, sabe? Transferindo o peso de uma perna para outra toda hora, com as mãos suando, unidas assim atrás das costas, estalando os dedos sem parar. A Andy contou também que o Greg se tornou o suspeito número 1 dela desde o dia em que os braços da Diana foram encontrados. O Greg ficava perguntando para Andy: "Você sabe que não fui eu, certo?" E ela respondia: "Claro, eu sei que você não faria aquilo." Mas isso foi deixando a Andy cada vez mais desconfiada. E como ninguém investigava o Greg, ela fazia questão de ir à casa dele com mais frequência e de passar mais tempo com ele para ver se ela descobria alguma coisa. Mas logo depois, o Greg arrumou essa nova namorada, a Angela Lehman, de 17 anos, que foi morar com ele. E o Greg queria cada vez menos pessoas por perto. Depois ele começou a dizer que não queria mais ninguém em casa e que a Angela queria ficar sozinha. Isso tudo começou a parecer meio estranho para Andy. Então, depois de 2 semanas sem o Greg deixar ninguém ir à casa dele, ela decidiu ir até lá com uma amiga e entrar sem bater.
foram a Andy e a amiga dela que encontraram o bebê de 8 meses deitado de costas no chão. Ele estava simplesmente deitado lá. E quando elas entraram, ele começou a gritar. Mas o bebê claramente não conseguia se mover. Ele não mexia os bracinhos nem as perninhas. Ele ainda tinha uma grande queimadura na perna e estava pálido como um fantasma. A mãe dele, a Angela Lehman, estava com medo de levá-lo ao hospital porque o serviço social a pegaria. Mas a Andy disse a ela que o bebê podia morrer e que ela precisava levá-lo para o hospital urgente. A garota estava tão drogada que eu acho que ela não parecia nem estar entendendo direito a gravidade, o que estava acontecendo com o filho dela. A Andy ligou para o serviço de proteção à criança, mas ninguém foi na casa do Greg verificar o bem-estar do bebê. Pensando melhor, hoje em dia, a Andy acha que ela devia ter chamado logo a polícia. Mas ela também era só uma adolescente de 16 ou 17 anos e ela achou que o serviço de proteção à criança faria o seu trabalho, né? Afinal, teoricamente, é para isso que eles servem. Depois de alguns dias, a Angela levou o filho ao hospital e vocês já sabem o estado em que o bebê estava. Na opinião da Andy, quem faz essas coisas horríveis com um bebê não teria nenhum problema em assassinar outro ser humano e decepar os braços de uma pessoa. Não se sabe se os investigadores do caso da Diana interrogaram o Greg sobre o assassinato dela. Ele está na prisão e vai ficar lá pelo menos até 2038. Então não é difícil localizá-lo e falar com ele ou interrogá-lo, se algum dos investigadores quiser fazer isso. Uma das coisas que pesa a favor do Greg é que ele está preso e fichado, e a polícia possui uma amostra de DNA dele e possui as suas digitais. Então, eu imagino que, no mínimo, as digitais dele já devem ter sido comparadas com as digitais do saco de lixo. E se ele ainda não foi acusado pelo caso da Diana, pode ser que essas digitais não tenham sido compatíveis. Mas ele está onde ele merece. Independente de ter feito alguma coisa com a Diana ou não, ele tem que ficar o resto da vida lá na prisão. A terceira pessoa, o terceiro possível suspeito citado na decisão da Suprema Corte, é o antigo professor de teatro da Diana, o Robert Ensila. Anos atrás, a irmã mais velha da Diana, a Debbie, afirmou em uma publicação em seu canal do YouTube que um dos primeiros lugares onde a mãe delas, a Kathy, foi procurar pela Diana quando ela desapareceu foi na casa do Robert, que tinha 32 anos na época. Segundo a família Vicari, a Diana estava tendo um caso com o professor, que era noivo. A noiva dele se chamava Judy Hartley e os dois chegaram a se casar alguns meses depois do assassinato da Diana. A Debbie também disse que a mãe estava tão preocupada e desesperada para encontrar a Diana que ela não só foi na casa do Robert, como ela foi na casa da Judy também. O carro da Diana foi encontrado estacionado em frente a uma casa que pertencia à mãe da Judy, ou seja, a sogra do Robert. Aparentemente, a mulher tinha comprado aquela casa há pouco tempo e ainda não havia ninguém morando lá na época, o que levou a rumores de que o Robert talvez possuísse a chave e usasse a casa da futura sogra para se encontrar com a Diana. Naquela noite também houve uma festa naquele bairro, como nós já sabemos, então pode ser que a Diana tenha estacionado em frente àquela casa porque ela claramente ainda estava vazia e ela achou que seria ok estacionar ali. Mas eu tô só especulando, né? E seria uma coincidência? Poderia ser uma coincidência. Eu acho difícil ser uma coincidência. Eu fico muito em dúvida, porque não era a casa do Robert, era a casa da futura sogra do Robert. Quão cara de pau você tem que ser para usar a casa da sua sogra para encontrar a sua amante? Então, eu não sei se a Diana sabia de quem era aquela casa. Tem 1000 possibilidades, entendeu? Foi numa noite que teve aula de teatro que a Diana desapareceu. E o Robert é decididamente uma das últimas pessoas que esteve com a Diana naquela noite. Uma informação adicional interessante é que na minha pesquisa eu me deparei com algumas alegações de que vários vizinhos, naquela semana após o desaparecimento da Diana,
relataram um cheiro horrível de decomposição na área à polícia local. Como a casa da mãe da Judy estava vazia, não seria tão difícil armazenar um corpo lá por 1 ou 2 dias sem ninguém saber. Anos depois, a Debbie encontrou o Robert por acaso num evento de karaokê. E ela alegou que o professor lhe disse que havia sido inocentado pela polícia após passar no teste do polígrafo. Mas nos arquivos do caso não há menção a nenhum teste do polígrafo, tirando o teste do Lemuel Prion. Então eu não sei se isso é verdade ou não. E a gente também sabe que polígrafo não serve pra nada, né? É um meme do True Crime. O Robert e a Judy também tinham álibis para a noite em que a Diana desapareceu. Eles teriam passado a noite juntos. Os dois se divorciaram após alguns anos de casados e o Robert se casou novamente com uma mulher chamada Virginia. Mesmo assim, a Judy continua mantendo o álibi do Robert. Todos os detetives particulares com quem eu conversei disseram que geralmente a resposta mais óbvia é o parceiro amoroso da vítima. Nesse caso, o único parceiro com quem nós sabemos que a Diana estava se relacionando é o Robert. O Greg, o John e o Lemuel são bastante suspeitos, mas nenhum deles estava num relacionamento com ela. Ela até estava afim do Greg, mas o Greg não estava interessado na Diana. Inclusive, a Andy chegou a comentar com ele que eu acho que a minha irmã tá afim de você. E ele perguntou, qual irmã? Aí ela falou, a Diana. Aí ele ainda teve a coragem de virar pra Andy e dizer, logo a irmã feia? Essa eu não quero, sabe? Se fosse você ou a Debbie, eu ia querer. Mas a Diana, não tô afim, não. E a Diana era muito bonita. Vocês vão ver foto dela na capa do episódio, né? E no Instagram. Mas, assim, ela tava afim dele, mas claramente ela não foi correspondida. Então, o único parceiro amoroso, sexual que ela tinha na época realmente era o Robert. Há quem suspeite também da Judy, a noiva do Robert, como a provável assassina da Diana. Ela poderia ter descoberto sobre o caso da aluna com o professor e ter resolvido confrontar os dois ou confrontar a Diana. A Judy também pode ter flagrado os dois juntos. Talvez na raiva, a Judy tenha feito algo com a Diana. Pode ter sido um acidente ou pode ter sido proposital. E aí, se um dos dois cometeu esse crime, o Robert ou a Judy, o outro sabe e por isso o álibi deles sempre vai continuar sendo sólido. Sendo um casal ou não, eles vão continuar jurando que estavam juntos naquela noite. Talvez realmente estivessem, só que matando a Diana, entendeu? Os dois também podem ter cometido o crime em conjunto. Ou eles podem ter sido cúmplices na hora de se livrar da Diana. Tem quem acredite que o Robert ou a Judy também podem ter contratado um dos nossos primeiros suspeitos para cometer o assassinato. Mas eu acho que essa teoria já seria um pouquinho forçada. Atualmente, o Robert é um grande ator na cena teatral de Tucson. Ele dirige a sua própria companhia de teatro e parece ser muito bem sucedido. Ele também dá aula de teatro para uma galera do ensino médio. Eu acho que o maior obstáculo no caso da Diana é que há muitos canalhas com quem ela andava, o que confunde profundamente qualquer um que investigue o caso. Além disso, sem o resto do corpo da Diana, há evidências materiais muito limitadas disponíveis. Eu também acredito que a pessoa que matou a Diana a conhecia, porque se fosse alguém que mal a conhecia ou que tinha acabado de conhecê-la, por que se daria ao trabalho de desmembrar o corpo e espalhar partes em caçambas de lixo diferentes? O que eu imagino que a pessoa tenha feito. Isso exige tempo, sangue frio e algum nível de motivação pessoal. Se fosse só para se livrar do corpo, teria sido muito mais simples abandonar tudo numa área remota, né? Abandonar o corpo inteiro numa área remota. Outro ponto importante é que nós sabemos que 2 instrumentos diferentes foram usados para cortar os braços da Diana. E para mim isso diz muito. Pode indicar que o assassino não tinha experiência com esse tipo de coisa, que ele nunca desmembrou uma pessoa antes. Ou talvez pode indicar que ele só se preparou para isso, só resolveu fazer isso
depois que já tinha matado, e aí ele teve que pensar, e agora, o que eu faço com esse corpo? Provavelmente ele começou com uma faca ou uma serra comum e conseguiu cortar a carne. Mas quando chegou no osso, a ferramenta não deu conta. Aí ele teve que trocar, o que significa que ele ou já tinha outro instrumento à disposição, ou ele precisou sair para procurar um que fosse capaz de cortar ossos. Se a Diana foi morta em um local fechado, como uma casa, um apartamento, por exemplo, é provável que o assassino tenha se deparado com um problema prático, a movimentação ao redor. Talvez fosse um lugar com gente entrando e saindo, ou talvez já tivesse amanhecendo na sexta-feira. E carregar um corpo inteiro para fora nessas condições seria arriscado demais. A alternativa? Cortar o corpo em pedaços menores, enrolar tudo em sacos de lixo e então esperar a noite seguinte para se livrar das partes com mais segurança. Eu também me pergunto qual teria sido a agenda do assassino. Ele deveria estar no trabalho naquela manhã de sexta-feira? Ele poderia ter deixado o corpo escondido por algumas horas até que ele pudesse voltar e resolver o que fazer com ele? O rigor mortis já tinha se instalado e já tinha passado no momento que os braços foram cortados, o que sugere que o corpo ficou largado em algum lugar por um bom tempo. Tempo suficiente para o assassino decidir o que fazer ou sair para comprar materiais como sacos plásticos, facas ou serras. O rigor mortis começa a se estabelecer logo depois que a pessoa morreu e, assim, dura até umas 12 horas, mais ou menos, sabe? E aí, depois dessas 12 horas, se eu não me engano, é quando ele passa e aí o corpo deixa de ficar rígido e volta a ficar, tipo, molengo novamente. E foi nesse estágio que os braços foram cortados. Então, eu chutaria que pelo menos 12 horas se passaram até o assassino voltar no local e começar a desmembrar a Diana. Existem inúmeras lixeiras numa cidade grande como Tucson, e provavelmente o corpo foi descartado em várias áreas diferentes. Talvez, depois que os braços da Diana foram encontrados, o assassino tenha retornado às outras lixeiras, tenha recuperado alguns restos do corpo e tenha enterrado em algum lugar. Eu sinceramente espero que ele tenha feito isso, apesar de eu achar muito improvável, porque, vamos ser realistas, o Departamento de Polícia de Tucson não vai vasculhar um aterro sanitário revirando 20 anos de lixo atrás de ossos. Se a gente depender disso, né, para encontrar o corpo da Diana, não vai ter jeito. Não vai mais encontrar o corpo da Diana. Em 2023, o Lemuel Prion foi morto a tiros em Utah. Ele ainda estava na lista de criminosos sexuais registrados no momento da sua morte, e ele ameaçou um homem que foi à sua casa com um enforcado. O homem alegou ter atirado no Lemuel em legítima defesa. O Greg Hatton ainda está preso, pelo menos até 2038. O John Mazur está livre, leve e solto no Utah. E o Robert Ancilla, vocês também sabem que está muito bem em Tucson, como se nada tivesse acontecido. Os pais, o irmão Brian e a irmã mais velha da Diana, a Debbie, faleceram nos anos que se seguiram ao assassinato. Atualmente, só resta a Andy, que ainda tenta lutar por justiça pela Diana. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Paula Matana de Lima. Muito obrigada pelo seu apoio, Paula. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, Paula. Eu espero que você se divirta no nosso grupinho, que você tenha gostado de assistir esse episódio no YouTube, porque agora os nossos apoiadores podem assistir a gravação no YouTube. O detetive do sofá ao morto, que tem 2 significados. Pois é. Eu te agradeço muito, Paula, por ter decidido apoiar o Detetive do Sofá. E é graças a pessoas maravilhosas como você que a gente continua trazendo episódios semanais desse podcast. E se você também quiser se tornar nosso apoiador, faça como a Paula Matana de Lima. Acesse o Orelo ou o Apoia-se e vem apoiar a gente, que você vai ter agora esse novo benefício, né? De poder me assistir no YouTube quando eu tô gravando os episódios
Por que a Diana foi morta? Onde está o resto do corpo? Por que apenas os braços dela foram encontrados? Qual dos nossos suspeitos é o seu favorito? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou vai lá comentar no Spotify, né, na caixinha de comentários desse episódio, e me conta o que você achou do caso da Diana Vicari. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.